Nem sempre a resposta que agrada a gente será a resposta de Deus. Eu preferiria que a resposta que agradasse ao nosso coração fosse a resposta de Deus, independentemente da resposta que fosse. Está escrito assim: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. E que o Senhor fale conosco de maneira rica, maravilhosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que fala aos nossos corações e que retrata toda a angústia do ser humano quando ele passa pela prova, pela dificuldade, pela provação, enfim, quando nós, seres humanos, passamos por aquilo que estamos passando. Se a gente, querido, não passar, alguma coisa está errada. Se nós não passarmos por tudo isso, tem alguma coisa errada, porque a partir do momento em que a gente está na presença de Deus, em que a gente vive na presença de Deus, a gente vai passar por lutas e por provas. E aqui o salmista, ele deixa muito claro, ele deixa patente aqui, e ele faz algumas perguntas. Deixa eu colocar na tela de novo aqui o texto, para a gente poder se perguntar, né? Como o salmista estava perguntando. Então o salmista ele faz algumas perguntas para o Senhor. Cessou para sempre a sua benignidade? Obviamente que não. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? É claro que não. Deus não cessou com a sua benignidade e as suas promessas não pararam. Só que nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Você sabe respeitar o tempo de Deus? Está ligado ao que a gente vai ministrar. A resposta de Deus vem no tempo de Deus. A resposta de Deus vem na hora que Deus quer. Eu já falei sobre isso ontem, vou repetir. A resposta de Deus, ela virá com toda certeza. Pode ser um sim, pode ser um espera mais um pouco, pode ser um não, eu vou te dar coisa melhor, pode ser por enquanto não, enfim. Mas a resposta de Deus sempre vai dar a resposta para mim e para você. Eu sei de uma coisa, tudo o que vem de Deus, você precisa entender isso. Tudo o que vem de Deus para as nossas vidas sempre será maravilhoso. Nós não podemos fugir desta realidade. Existem pessoas que querem apenas a resposta que lhes agrada. Nem sempre a resposta que agrada a gente será a resposta de Deus. Eu preferiria que a resposta que agradasse ao nosso coração fosse a resposta de Deus, independentemente da resposta que fosse. Vem de Deus, é resposta maravilhosa. Então o salmista continua falando, Asaf continua falando, perguntando, né? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Obviamente que não. Evidentemente que não. Deus não se esqueceu das suas misericórdias, porque afinal de contas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ainda que Deus se ire, ainda que Deus fique muito zangado com a gente, Ele é um Deus misericordioso. É evidente, amados irmãos, que nós, seres humanos, pagaremos o preço por situações e por coisas que nós plantamos, que nós procuramos. Então será algo tão automático em nossas vidas que faremos isso, mas o Senhor continuará um Deus de misericórdia. O nosso Deus continuará um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que obviamente vai cobrar de nós quando tem que cobrar, mas é um Deus que continuará sendo misericórdia. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Eu creio que Deus está falando contigo. O salmista continua, e eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. O que o salmista quer falar com esse texto aqui? Ele diz claramente que tudo aquilo que está afligindo a ele, tudo aquilo que está deixando ele aflito, torna-se enfermidade. Mas ele também fala assim, mas eu me lembro que existe um Deus
que usa sua destra poderosa, sua direita, sua mão direita poderosa para me abençoar, para me guardar e para me livrar e para me curar. Aí o salmista começa a entender que aquilo que está acontecendo com ele é plano de Deus, que Deus está enviando resposta sim e que Ele fará o melhor pela vida dele. Assim você começará a entender que aquilo que está passando na tua vida é plano de Deus, Deus vai enviar a resposta e você não vai ser desamparado nem desamparada. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Se você pode fazer isso, deixa nos comentários aí e adore o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o verso antes fala assim: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Claro, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. É aquilo que a gente começa, na verdade, a tratar com Deus. Porque de vez em quando eu me pego orando assim, queridos, e eu aconselho que você ore assim. De vez em quando eu me pego falando: Senhor, Tu és o mesmo Deus, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, Tu és o Deus que fez a água brotar da rocha, Tu és o Deus que fez maravilhas no seu povo, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Senhor, lembra-te das Tuas maravilhas, Tu és um Deus de maravilhas. Então, Senhor, faça estas maravilhas brotarem nas nossas vidas, na minha vida, na Tua vida. Você tem que se pegar orando assim de vez em quando. É claro, você vai falar assim: ah, Senhor, mas você vai falar assim: Deus já sabe, Deus, Ele sabe que é Deus, Deus, Ele sabe que é misericordioso, mas o Senhor gosta de ser tocado por você. Sabe como é que a gente vai tocar nas vestes de Cristo? Derramando a nossa fé diante dele, derramando unção de fé, sentindo esta unção de fé, sentindo esta unção de poder e de graça para as nossas vidas, a tal ponto que nós conseguiremos tocar nas vestes do nosso Deus, porque Ele vai entender que a gente, com a nossa fé, está clamando e está entendendo que Ele, obviamente, está no controle de todas as coisas. Se você pode entender, glorifica o nome do Senhor. O verso 12 fala assim: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Primeiramente, queridos, é necessário que eu e você sempre meditemos naquilo que Deus tem feito. Meditar significa refletir. E nós somos chamados a refletir, sim. Principalmente quando estamos passando por lutas, dificuldades, a gente é chamado a uma reflexão. E geralmente a gente olha para dentro de nós, pelo menos deveria que ser assim, né? Muita gente, quando está passando por luta e provas, fica olhando para um lado e procurando o erro em todo mundo, menos em si próprio. Geralmente, quando nós passamos por lutas e provas, olhamos para dentro de nós e eu, pelo menos, eu peço assim: Senhor, vê se há algo em mim, alguma coisa que não provém de Ti, arranca, porque eu quero fazer a Tua vontade. Assim precisa ser comigo e contigo. Mas logo então nós nos perguntamos: que Deus pode ser tão maravilhoso, tão grande quanto Tu és, Senhor? Então, se Tu és Deus tão grande e maravilhoso, se Tu és um Deus tão tremendo, tão lindo, tão eficaz, eu só tenho a Ti a recorrer. Certa feita, Jesus falou assim: dura para vós recalcitar esse discurso. E aí foram se retirando um após um. E ele perguntou para os discípulos: e aí, vocês? E aí o discípulo fala assim: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. O Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Amados, não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra solução para as nossas vidas. Então, queridos, se Deus tem permitido coisas acontecerem em nossas vidas, entenda, Ele está no controle, Ele quer fazer o melhor acontecer e fará o melhor acontecer por nossas vidas e vai dar para cada um de nós conforme a nossa fé. Então, creia, toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. O próximo texto, que é o verso 14, diz assim, e com esse verso eu termino: Tu és o Deus que fazes maravilhas, Tu fizeste notória a Tua força entre os povos. Esta declaração precisa ser uma declaração constante em nossos lábios ao nosso Deus. Senhor, Tu és o Deus que faz maravilhas. Senhor, Tu és o Deus que fez notórias as Tuas maravilhas. Tu és o Deus que, enfim, fez com que todos vissem a Sua glória, o Seu poder e a Sua magnitude. Então, Senhor, eu peço sobre minha vida, você precisa orar assim, porque eu oro assim, eu peço sobre minha vida, meu Deus, as Tuas maravilhas. Senhor, Tu és Deus de maravilhas, então Tu não esqueceu de fazer maravilhas, muito pelo contrário, Tu é a essência das maravilhas, ou seja, Tu é a essência do milagre, do impossível, daquilo que ninguém mais dá nada, das coisas que não podem mais acontecer, Tu vai lá e faz acontecer.
Esta tem que ser a nossa oração. E então receberemos resposta de Deus. Amados, a resposta de Deus para nós, ela vem também em acontecimentos. Ou seja, o que eu quero dizer, e eu já estou encerrando essa mensagem, porque a gente já vai orar daqui a pouco, tá? Quando Deus envia a resposta, Ele também deixa algumas coisas acontecerem. É certo que, às vezes, é claro, Deus também, quando envia a resposta, não acontece absolutamente nada. Você fica pensando, mas Deus está calado? Não, Deus não está calado. Calma, Deus está trabalhando. Mas existem respostas que Deus dá que as coisas começam a acontecer. Acontece que a gente não está, às vezes, esperando certas respostas de Deus, porque acontecem coisas diferentes daquilo que a gente esperava acontecer, mas também é uma resposta de Deus. E às vezes aquela resposta, ela pode não ser aquilo que você estava pensando, mas eu repito, eu quero deixar bem claro, queridos, quando Deus responde, que o Senhor possa colocar em nossos corações um sentimento de gratidão, porque o que vem de Deus para mim e para você sempre será maravilhoso. É óbvio, né? Que seria muito legal a gente receber a resposta daquilo que a gente quer. Isso é o melhor dos mundos para a gente, mas nem sempre para Deus. Para o Senhor, o melhor dos mundos é Ele fazer sempre a vontade dEle em nossas vidas. Então, vamos resumir isso? Paizinho, que a tua resposta seja a tua vontade para todas as coisas em nossas vidas. E em acontecendo, nós te adoraremos, nós te glorificaremos, independentemente daquilo que a gente estiver pensando. Mas o que importa é o que tu queres. Não à toa Deus fala, eu sei que pensamento tem a respeito de vós. Ou seja, e no final ele fala, para dar o fim que vocês estão merecendo, o que vocês estão pedindo. Queridos, é o Senhor quem sabe e que vai fazer o melhor por cada um de nós. Então você precisa entender e glorificar o nome do Senhor Jesus e falar consigo mesmo, Senhor, eu creio que o teu milagre vai acontecer, eu creio que a tua graça está reinando em minha vida e eu tenho certeza que, venha o que vier, aconteça o que acontecer, é a tua resposta. Por isso, eu quero que você entenda, a resposta de Deus vai acontecer para a tua vida. Já deve ter acontecido. Então vamos falar, Senhor, dá discernimento para a gente entender que resposta foi essa. Mas eu quero profetizar que a resposta de Deus chegará para a tua vida e você receberá aquilo que Deus quer de melhor. Que Deus coloque no teu coração essa certeza e que você viva o melhor de Deus em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus por isso?